Leitura do segundo livro de Reis, capítulos 24 ao 25, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Reis, capítulo 24. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu, e Jeoaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se voltou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele bandos dos caldeus, e bandos dos sírios, e bandos dos moabitas, e bandos dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para destruí-la, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Certamente, pelo mandamento do Senhor, sobreveio isto a Judá, para removê-los da sua vista, pelos pecados de Manassés, segundo tudo que ele fez. E também pelo sangue inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com o sangue inocente, o qual o Senhor não havia de perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim Jeoaquim dormiu com os seus pais, e Joaquim, o seu filho, reinou no seu lugar. E o rei do Egito não voltou mais a sair da sua terra, porque o rei da Babilônia havia tomado, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, tudo que pertencia ao rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome da sua mãe era Neusta, a filha de Eunatã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que o seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei da Babilônia, ele e a sua mãe, e os seus servos, e os seus príncipes, e os seus oficiais, e o rei da Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. E ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os homens fortes e valentes, a saber, 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as esposas do rei, e os seus oficiais, e os poderosos da terra, e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber, 7.000, e 1.000 artesãos e ferreiros, todos que eram fortes e aptos para a guerra. Mesmo assim, o rei da Babilônia trouxe cativos para a Babilônia. E o rei de Babilônia fez de Matanias, o irmão de seu pai, rei no seu lugar, e modificou o seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias, de Líbna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito. Porquanto, por meio da ira do Senhor, isto sucedeu em Jerusalém e Judá, até que ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército veio contra Jerusalém, acampou contra ela, e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 9º dia do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade, e não houve pão para o povo da terra.
E a cidade foi rompida, e todos os homens de guerra fugiram à noite pelo caminho do portão entre 2 muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor. E o rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e os alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Assim eles pegaram o rei e o fizeram subir até o rei da Babilônia, a Ribla, e fizeram um julgamento dele. E mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e arrancaram os olhos de Zedequias, e o amarraram com grilhões de bronze, e o carregaram até Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, o qual é o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei da Babilônia, até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Ora, o restante do povo que foi deixado na cidade e dos fugitivos que caíram diante do rei da Babilônia, como remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. E as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles para a Babilônia. E as panelas, e as pás, e as espivitadeiras, e as colheres, e todos os vasos com os quais ministravam, eles levaram consigo. E os braseiros, e as tigelas, e as coisas do gênero que eram de ouro, em ouro, e de prata, em prata, o capitão da guarda levou consigo. E as colunas, um mar, e a base que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze de todos estes vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e o capitel sobre ela era de bronze, e a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel, tudo era de bronze, e semelhantes a esta era outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Zeraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta. E da cidade ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e os 5 homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade, e o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e 70 homens do povo da terra que foram achados na cidade. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei da Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi removido da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, ao qual Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedalias, o filho de Aicã, o filho de Safã. E todos os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, ouviram que o rei da Babilônia havia feito de Gedalias governador, vieram a Gedalias, a Mispá, o próprio Ismael, o filho de Netanias, e Joanã, o filho de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, o netofatita, e Jazaías, o filho de uma acatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e disse-lhes: Não temais por serem servos dos caldeus. Habitai na terra e serve ao rei da Babilônia, e isto vos será bem. Porém, sucedeu no 7º mês que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, veio e com ele 10 homens, e feriu Gedalias, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. E todo o povo, tanto os pequenos como os grandes,
Os capitães dos exércitos levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da prisão. E ele falou gentilmente com ele e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia e trocou as suas vestes de prisioneiro. E ele comeu pão continuamente diante dele todos os dias da sua vida. E o seu sustento foi um sustento contínuo dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida. Concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa em um ano. Se você caiu nesse canal por um acaso, se foi convidado, se chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica acompanhada juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado todos os dias quando uma nova postagem for feita e fará sua leitura juntamente conosco. Você encontra o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E a todos que já têm feito essa leitura diariamente, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.